Olá a todos, sou Luiz Rodrigues, gestor dos fundos de crédito da Quartas, e estou aqui para falar do fundo Renda Fixa Crédito Privado durante o mês de maio. O fundo Quartas Renda Fixa Crédito Privado fechou o mês de maio aí com uma rentabilidade de 1,40%, equivalente a 124,7% do CDI, acumulando uma alta aí de 4,46% no ano, equivalente aí a 83% do CDI no período. Então, acho que o mês de maio aí foi o primeiro mês que a gente viu o crédito tendo uma boa performance, tá? Depois, né, dos 4 primeiros meses do ano muito difíceis, né? Então, principalmente aí os meses de fevereiro, março foram meses de performance, e janeiro também meses de performance bem aquém aí do esperado. No mês passado aí a gente viu uma performance muito próxima ao CDI, né, no mês de abril. E aí agora, finalmente, no mês de maio, a gente conseguiu ver aí o fundo tendo uma rentabilidade muito boa e a gente espera aí que essa dinâmica continue para os próximos períodos para a gente conseguir fechar o ano, tá? Então, falando do mês de maio, né, a primeira quinzena a gente viu ainda um mercado um pouco desafiador, tá? Então, algumas taxas aí ainda abrindo papel, né? Os papéis abrindo um pouco de taxa. Mas aí ao longo da segunda quinzena a gente já viu uma recuperação e uma mudança de humor bem forte no mercado, tá? Então a gente viu aí um fechamento forte, tá, de alguns papéis, principalmente aqueles papéis de maior qualidade, né? Aqueles papéis até que a gente aproveitou para comprar nesses últimos meses, e fazendo com que aí finalmente, né, a gente tivesse ganhos vindo da marcação a mercado, tá? Do fechamento de spread e do ganho de capital dos papéis, tá? Então, durante o mês de maio a gente viu até uma performance acima aí do que a gente espera que seja o fundo para os próximos períodos, mas é natural que a gente tenha agora, enfim, que a gente tem alguns meses aí com performance acima por estar vindo, né, de um período aí de performance mais fraca e de abertura de prêmio. Então a gente imagina que o prêmio vá fechar e vá se normalizar em algum patamar confortável, mas enquanto isso a gente consegue surfar aí tanto o bom carrego quanto esse ganho de capital. Falando um pouco, né, que a gente gosta de ver aqui, né, o fundamento, o valuation técnico. O fundamento a gente não vê grandes novidades, tá? Então a gente continua construtivo aí com o fundamento positivo de high grade, tá? Então a gente vê as empresas, claro, tem dificuldade de uma taxa de juros mais alta, etc. Mas a gente vê uma estrutura de capital robusta nessas empresas, e, enfim, com nível de alavancagem aí bastante controlados. E a gente sempre fica de olho aqui, né? E acho que mês após mês a gente sempre reforça esse ponto de que alguns setores aí mais cíclicos ou empresas que são mais alavancadas, né? Ou que estão ou que vão entrar em um ciclo de investimento, essas empresas requerem um pouco mais de cuidado. Mas até mesmo nessas empresas a gente vê uma pequena reversão, porque no mês de maio acho que a gente viu aí dados tanto do lado de inflação mais positivos, quanto do lado de atividade econômica mais positivos, que reforçam aí o momento, né, no início de ciclo de queda de juros estar chegando mais perto. Acho que ninguém sabe ao certo quando vai ser, mas ele está chegando mais perto. E os próprios números de atividade econômica mais fortes aí que mostram que do lado da receita as empresas vão ter maior resiliência. Então, quando a gente soma tudo isso, a gente vê uma descompressão dos papéis desses setores, tá? Claro, assim, o que andou mais no mês foi os papéis de maior qualidade, mas mesmo esses setores que são um pouco mais complicados, a gente vê também uma descompressão. Do lado do valuation, a gente continua bastante positivo, tá? Então, por mais que a gente, aí ao longo do mês, a gente tenha visto um pequeno fechamento de spread, na primeira quinzena, né, ainda tem um pouco de abertura, segunda quinzena o fechamento, que no acumulado do mês dá um pequeno fechamento. Quando a gente olha a foto do ano, a gente ainda vê aí spreads médios, né, taxas médias com uma alta aí de mais de 80 pontos base, né, com 80, 85 basis points, que fazem com que a gente chegue num nível de valuation muito bom e muito interessante. Então, basicamente, o prêmio dos papéis está muito bom, assim, está muito interessante. E por fim, o fator técnico, que é algo que
ajudou aí, né, a essa descompressão do mercado, ele finalmente aí dá sinais de que está indo para um lado neutro, tá? Então a gente vê aí o volume de resgates aí diminuindo bastante, praticamente se zerando, né? Então a gente tira um pouco a pressão do mercado, né, de resgate e de venda de papéis. Então o fator técnico aí finalmente indo aí para o campo neutro. Falando mais do mês, né, tanto mercado primário e mercado secundário. O mercado primário a gente viu ainda bastante fraco, tá? Muito aquém aí do que foram os últimos períodos, os últimos anos. Mas a gente vê um início de uma reversão do humor para com o mercado primário, tá? Então, as poucas emissões que vieram, né, ou que vieram como emissão, ou que vieram como roadshow para emissões futuras, tiveram uma abordagem muito boa. E uma demanda bastante boa, tá? Então, assim, acho que com prêmios adequados, principalmente de setores mais tranquilos, né? Daquelas empresas menos alavancadas, setores menos cíclicos, a gente vê uma demanda muito boa por parte do mercado. Então, essa normalização do mercado primário parece estar chegando e passa muito pelo comentário que eu vou fazer agora do mercado secundário, tá? Então, como a gente viu a redução expressiva dos resgates aí nos fundos ao longo do mês, o próprio mercado secundário acaba perdendo um pouco de volume, acaba perdendo um pouco da força vendedora, né? Então a gente vê menos players precisando vender papéis, menos ativos sendo vendidos. Isso acaba tirando o prêmio, né, dos papéis e abre espaço para que o mercado primário volte e consiga ofertar papéis, tá? Então, a gente está vendo aí um pouco do que a gente vem comentando nos últimos meses, mas que são os passos graduais, né? O mercado secundário se normaliza, perde um pouco de volume, um pouco de apetite de venda, abre espaço para que o mercado primário volte e reequilibre o mercado. Além disso, a gente prospectivamente aqui, né, a gente está bastante positivo. Acho que a gente finalmente aí teve um mês bom, enfim, um mês que tira o mau humor do início do ano. E aí quando a gente olha, isso é bastante importante para o fator técnico e que deve ajudar, né, enfim, a gente não ter mais resgates na indústria nos próximos períodos. E quando a gente combina isso com um fundamento que a gente enxerga positivo para o mercado high grade e com algumas coisas com tom de melhora e um valuation que está bastante atrativo, a gente imagina aí que os fundos, né, os fundos de crédito, o mercado de crédito tem tudo aí para ter uma boa recuperação nos próximos meses do ano e fechar o ano de 2023 aí com uma boa performance. Do nosso lado é isso, qualquer coisa estamos à disposição.